Então toda a gente está ao corrente de que ano novo, tema novo, e acho que não podia ser mais oportuno que aquilo que é, na medida em que o sínodo terminou no final do mês de outubro, a sessão de 2023, vai continuar em outubro de 2024, mas entretanto, na 16ª sessão plenária do sínodo, foi aprovado um relatório que, entretanto, eu já enviei para vocês. Pelo menos enviei para o Amândio e, portanto, ele tê-lo-á posto à disposição por aquilo que eu me apercebi no mail. Se alguém, por qualquer motivo, não tiver, é uma questão de dizer e depois voltamos a pô-lo. O tema é muito, muito interessante e não podia ser mais oportuno que aquilo que é, na medida em que o documento pede mesmo logo na sua introdução, é por onde vamos começar hoje, que este relatório chegue o mais possível a todo o mundo, a todas as igrejas do mundo, de maneira a que possamos trabalhar todos em sinodalidade e assim participar para enriquecer aquela que será a última sessão depois em outubro de 2024. Já tenho o tema todo preparado, o relatório, quero dizer. Obrigado. E fiz um cálculo àquilo que me parece que pode ser, digamos, o tempo que leva, provavelmente com 2 sessões por mês, até ao final de junho, temos de certeza absoluta as sessões todas feitas e o tema todo tratado. O tema não é muito grande, não chega a 50 páginas. Qualquer documento normalmente é até maior do que isso. Mas seja como for, é um tema muito bem feito, obedece a uma metodologia que se repete capítulo após capítulo e ireis ver que efetivamente é muito fácil de acompanhar, embora o tema em si seja bastante profundo, mas como vamos dividir, digamos assim, precisamente para podermos compreender, e nesse caso não será difícil seguir. Então, eu sugeria, se possível, a todos os ouvintes que desligassem o som para... Já está tudo desligado. Para evitar estes curtos-circuitos que de vez em quando aparecem, até para não ficar na gravação, que depois é desagradável. Muito bem, vamos invocar o Espírito Santo, porque me parece que este é um tema que é muito, muito importante para a nossa vida pessoal e por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-los o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, Amém. sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, todos sabemos que este relatório não é naturalmente ainda um tema, até porque a exortação apostólica ou o tipo de documento que o Papa entender publicar será publicado por ele a partir do material que lhe for entregue depois da sessão de outubro de 2024. Portanto, o que é este relatório? É um relatório dos trabalhos, não é sequer o fruto daquele documento prévio a partir do qual normalmente os sínodos se realizam. É apenas o resultado daquilo que foi o trabalho das sessões
deste ano, em outubro de 2023, entre o dia 4 e o dia 28, se eu não estou em erro. É precedido de uma introdução que nos vai explicar exatamente como é que o documento é feito. Vocês têm-no à disposição, podem usá-lo quer durante a sessão, se assim entenderem, quer antes ou depois da sessão, para preparar ou para conferir as coisas que eventualmente tivermos tratado. Eu selecionei, portanto, o documento tem, podemos chamar-lhe assim, 20 capítulos e é precedido, como disse, de uma introdução. Portanto, praticamente podemos dizer que iremos tratar à média de 2 capítulos por sessão e, deste modo, em 10 sessões, que significa em 5, 6 meses o máximo, teremos concluído a apresentação do documento. Eu vou passar aqui agora para o meu texto e vou, de alguma maneira, apresentar-vos aquilo que o texto diz na introdução. Portanto, tinha razão quando falei 4 e 28 de outubro de 2023. Todos sabem que o tema desta primeira parte do sínodo era por uma igreja sinodal com 3 dimensões: comunhão, participação e missão. E a introdução começa com uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o versículo 13 do capítulo 12, e diz assim: todos nós fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. E as primeiras palavras que a introdução nos apresenta são exatamente relativas àquela que é, ou que foi, aliás, a experiência dos membros do Sínodo. E eu passo a citar no primeiro parágrafo da introdução. Dizem os participantes aqui na introdução: podemos viver juntos com um só coração e uma só alma, como diz, aliás, Paulo aos Coríntios. Mesmo com a diferença de proveniências, de línguas e culturas. Como um coro, procuramos cantar na variedade das vozes e na unidade dos ânimos. O Espírito Santo deu-nos a graça de experimentar a harmonia só Ele consegue gerar. Ela é um dom e um testemunho num mundo lacerado e dividido. Aliás, talvez se recordem, pelos adjornamentos que foram feitos, e a que alguns terão tido acesso, que o Papa logo no princípio recomendou a leitura sobre o Espírito Santo de um dos padres da Igreja, e sobretudo para fazer referência a esta harmonia que só o Espírito Santo é capaz de realizar entre todos aqueles que se propõem viver esta unidade de um só Espírito para ser um só corpo. Portanto, naturalmente, como todas as pessoas sabem, a Assembleia decorreu num mundo cheio de problemas, de novas e velhas guerras, com o drama absurdo de vítimas inumeráveis, que infelizmente, longe de poderem ter acabado, estão ainda a continuar. E aquela que foi a pergunta que o grupo se fez era exatamente como é que as nossas igrejas podem favorecer caminhos de reconciliação, de esperança, de justiça e de paz. Isto quer dizer que o sínodo se realizou sob os auspícios exatamente disto, de caminhos de reconciliação, de esperança, de justiça e de paz. Até porque muitos dos participantes provinham de situações e de realidades culturais
e sociais, onde estas questões estão em ato, não é? De países onde a guerra permanece, de culturas onde o materialismo e o ateísmo invadiram completamente os países onde essas igrejas estão presentes. Portanto, não podia ser melhor ambiente para se propor construir esta reconciliação e esta esperança de justiça e de paz. Todos sabemos que o encontro decorreu em Roma, à volta do sucessor de Pedro, o Papa Francisco, que confirmou os participantes na fé e que também os incentivou a serem audazes na missão. Depois é feita imediatamente uma referência, e talvez se recordem, à vigília ecuménica que teve lugar no início deste caminho sinodal, de 4 a 28 de outubro. E a maneira como todas estas pessoas, que são de diversas igrejas, rezaram juntamente com os seus responsáveis, junto ao túmulo de São Pedro, e naturalmente invocaram esta presença do Espírito Santo e fizeram a experiência daquilo que o Salmo 133, versículo 1 diz: como é bom e agradável viverem os irmãos em unidade. Então, nós sabemos também, mas a introdução recorda-o, que por desejo do Santo Padre, a Assembleia viu reunirem-se em conjunto, além do Romano Pontífice e dos bispos, muitos outros membros do povo de Deus. E isto tornou manifesta uma igreja como comunhão de igrejas. Penso que é muito importante acentuar este aspecto, onde leigos, leigas, consagrados, consagrados, diáconos, presbíteros, juntamente com bispos e com o Romano Pontífice, que naturalmente testemunharam esta experiência, viveram na própria pele, na própria carne, esta experiência de sinodalidade. E depois acrescentam ainda, na multiplicidade das intervenções e na pluralidade das posições de cada um, naturalmente, ecoou a experiência de uma igreja que está a aprender o estilo da sinodalidade e a procurar as formas mais apropriadas para o realizar. Digamos assim que esta primeira sessão do sínodo abriu, digamos assim, com a vontade de discernir na oração e no diálogo os caminhos que o Espírito Santo nos pede que percorramos. Ou seja, como se dizia na época apostólica e quando a Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento, foi redigido, o que é que Deus dizia ou queria dizer em mensagem às igrejas. E esta experiência foi realizada com duas bases fundamentais. A primeira é da assim chamada tradição da Igreja. Isto quer dizer que o Sínodo procurou ser fiel àquela que é a fé desde sempre, desde a época apostólica, desde a transmissão dos apóstolos às comunidades que fundaram, e tudo aquilo que passou a ser chamado, segundo naturalmente os cânones da Igreja, a tradição. Tudo o que é tradição, a ela permanecemos fiéis e nela assentam naturalmente as nossas regras e os procedimentos, também em assembleias sinodais como esta. E a outra grande fonte sob a qual se construiu este encontro foi o Concílio Vaticano II. Diz-se que o Concílio lançou como que uma sementeira na história da Igreja e do mundo, a partir da qual ainda vivemos hoje. E o Sínodo confessa a sua fidelidade àquela que podemos chamar
doutrina do Concílio Vaticano II. Portanto, a introdução faz questão de acentuar estas duas fontes de todo o trabalho, a tradição da Igreja e o Concílio Vaticano II. Nós sabemos que o caminho sinodal está a realizar aquilo que o Concílio ensinou sobre a Igreja enquanto mistério e povo de Deus chamado à santidade. Todos conhecemos documentos fundamentais, como a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, mas tantos outros que de alguma maneira construíram esta nova visão eclesiológica da Igreja como mistério e povo de Deus chamado à santidade. Podemos então concluir que é um verdadeiro ato de recepção do concílio. Portanto, se para nós o concílio é já uma realidade aceita, assumida, recebida e atuada, a sinodalidade e este sínodo em concreto voltou a ser como que uma prolongação, um prolongamento da recepção do concílio, ou seja, fazer nosso o concílio e a partir das bases que ele nos lançou e que tem constituído a vida da Igreja neste último século do milénio segundo, do segundo milénio, e que abriu exatamente agora também com o novo milénio, o terceiro milénio. Podemos dizer que o que se pretende com este mês de trabalho, diz a introdução, é envolver todos os batizados. Em Roma estiveram apenas algumas pessoas em representação das igrejas do mundo inteiro, mas aquilo que se pretendia é que o máximo possível de cristãos e de membros das igrejas se tivessem envolvido e se continuem, precisamente através do relatório, agora a envolver no trabalho que prossegue nas igrejas locais. Naturalmente, o relatório, como diz a introdução, é uma recolha de elementos principais que emergiram no diálogo, na oração e no debate que caracterizaram aqueles dias que o Sínodo se reuniu durante o mês de outubro, entre o dia 4 e o dia 28. Aquilo que a introdução nos diz é que se entende partilhar algumas ideias, apesar da sua diferença, com que todos se escutaram uns aos outros, sem a tentação, diz o documento, de rebater, oferecer o contributo ou, de alguma maneira, querer afirmar a própria visão, mas, pelo contrário, escutando a graça do Senhor, de maneira a que, apesar dos nossos limites, pudéssemos fazer uma verdadeira experiência de sinodalidade. Ou seja, praticando-a desta forma, até a compreendemos melhor e, sobretudo, percebemos o seu grande valor. E agora, a conclusão a que a introdução chega é que, mais do que nunca, hoje, o mundo precisa deste testemunho. É por isso que os membros do Sínodo, aqueles que estiveram reunidos em Roma, se consideram como discípulos de Jesus, que não só não se alheiam do mundo e das suas necessidades, mas querem oferecer a esta humanidade ferida por tantas vicissitudes o amor e a ternura de Deus. Portanto, são os sentimentos que, de alguma maneira, a introdução nos exprime para dizer com que espírito é que as pessoas que participaram naturalmente no Sínodo se quiseram comprometer com toda a Igreja. E agora, praticamente, na última parte da introdução, diz-se o que é o documento sobre o qual iremos falar depois em seguida, escutando o primeiro capítulo. O relatório síntese não retoma
nem reitera todos os conteúdos do Instrumento Laboris. Como sabem, é aquele documento que se prepara a partir do qual depois é construído o sínodo propriamente dito. Apenas o relatório, aquele que estamos agora a começar a analisar, pretende apenas relançar alguns dos elementos prioritários, aquilo que emergiu durante aqueles 24 dias. É uma síntese que não é de modo algum nem o documento final a apresentar ao Papa, mas apenas um instrumento ao serviço do discernimento que deverá ainda continuar. O texto está estruturado em 3 partes. As partes intitulam-se, a primeira, o rosto da Igreja Sinodal. A segunda parte intitula-se Todos discípulos, todos missionários. E a terceira, tecer laços, construir comunidade. O que é que se pretende com a primeira parte, que se intitula O Rosto da Igreja Sinodal? Pretende-se, através de princípios teológicos que já começaram a ser definidos e outros que são aconselhados ainda vir a fazer-se e a desenvolver-se ao longo destes meses até à próxima sessão do Sínodo, pretende-se instaurar, tanto quanto possível na Igreja, um estilo de sinodalidade, para que ele se traduza num modo de agir e de atuar na fé que nasce, e reparem agora o fundamento, da contemplação da Trindade, que valoriza a unidade da Igreja, mas ao mesmo tempo a variedade da sua riqueza eclesial. Portanto, digamos que esta primeira parte, e vamos ver depois através dos 6, 7 capítulos que a constituem, o que é que se concluiu em termos do que é importante ainda fazer para que a Igreja assuma efetivamente um rosto sinodal. Quanto à segunda parte, todos discípulos, todos missionários, trata das pessoas que, envolvidas na vida e na missão da Igreja e das suas relações, naturalmente devem, de alguma forma, ser verdadeiros discípulos e missionários que caminham juntos. A sinodalidade está exatamente neste caminho, neste caminhar juntos dos discípulos, que são todos discípulos e ao mesmo tempo também todos eles missionários. A missão diz respeito a todos e não apenas a alguns. Portanto, naturalmente aqui aquilo que se pretende é que este caminho conjunto do povo de Deus e este diálogo fecundo de carismas e ministérios ao serviço do advento do reino seja uma realidade, ou seja, todos os membros da Igreja sintam que a sinodalidade lhe diz respeito e que todos eles estão envolvidos neste processo que, afinal, é, como dizíamos há pedaço, comunhão e missão de todos, ao fim e ao cabo. A terceira parte é já uma parte que diz respeito mais aos aspectos organizativos, é o tecer laços que ajudem a construir a comunidade. Portanto, isto quer dizer que o Sínodo deve proporcionar elementos que fomentem a comunhão entre todos os membros da Igreja para que deles e da relação entre eles nasça uma verdadeira comunidade cristã, que cada igreja particular e as igrejas todas em comunhão umas com as outras sejam a única Igreja de Cristo e a comunidade cristã. Digamos que aqui, a este nível, a sinodalidade surge principalmente como um conjunto de processos, caminhos naturalmente organizados, disciplinados,
organismos que permitem o intercâmbio entre as igrejas e também o diálogo das igrejas com o mundo. Portanto, estas são as três partes que no todo prefazem 20 capítulos que iremos estudar ao longo destes meses. Então, cada uma destas três partes tem aproximadamente 7 capítulos cada um, há apenas uma delas que tem apenas 6, porque são 7 mais 7 mais 6, os 20 capítulos. Mas em cada uma destas partes que referimos atrás, o rosto sinodal, os discípulos e os laços, de ser laços, por sua vez, os capítulos que de cada uma delas fazem parte, têm igualmente cada um deles 3 realidades. A primeira das realidades são as convergências, ou seja, aquilo em que os membros do Sínodo estavam absolutamente de acordo e era ponto assente, podemos quase dizer, são aspectos da profissão de fé da Igreja que todos, naturalmente, unanimemente professam e quiseram evidenciar, dizendo que todos convergem naquelas conclusões. São várias alíneas que cada capítulo tem sobre convergências e aí diz-se aquilo que é a fé da Igreja e aquilo em que todos os membros do Sínodo estavam inteiramente em unidade e em comunhão uns com os outros. Depois das convergências, vêm as questões a aprofundar. Portanto, cada capítulo tem também um conjunto de questões que foram discutidas. Não quer dizer que necessariamente haja uma grande divergência entre as pessoas, mas são questões que ainda podem divergir de algumas pessoas para outras, ou entre elas algumas pessoas que têm uma visão diferente ou sugerem ou propõem até uma análise e uma avaliação das questões noutra base. É por isso que se intitulam a estas questões a aprofundar. Recolhem, podemos dizer, pontos sobre os quais as pessoas que estiveram no Sínodo reconhecem que, efetivamente, ainda precisam de aprofundamento teológico, pastoral e canónico. Portanto, naturalmente, enquanto as convergências permitem que possamos seguir o caminho sem perder a estrada que o acompanha, é como que um mapa, digamos assim, do caminho. Aqui reconhecemos que há realidades que requerem ainda um caminho de aprofundamento teológico, pastoral e canónico. Então, neste sentido, podemos dizer que são como que cruzamentos onde é preciso parar para compreender melhor qual a direção a seguir. Para nós estávamos habituados a que este trabalho fosse feito em exclusividade por aqueles que na Igreja têm uma função hierárquica, o Romano Pontífice e os bispos. Agora, com a sinodalidade, o Romano Pontífice e os bispos assumiram que podem e devem envolver neste aprofundamento também de caráter teológico, pastoral e canónico, também os outros membros do povo de Deus, daqueles que representam esse mesmo povo. Portanto, para quê? Para conseguirmos compreender todos juntos qual é a melhor direção a seguir. Naturalmente que algumas pistas sabemos mais ou menos por onde percorrer, outras precisamos ainda de as aprofundar. E a terceira parte, ou melhor, o terceiro elemento que é comum a todas as partes, além das convergências e além das questões a aprofundar, são as propostas. Isto quer dizer que as propostas indicam já possíveis pistas
com alguma segurança a percorrer. Efetivamente, nós sabemos que há algumas realidades que já desta primeira sessão do Sínodo ficaram assentes, que são caminhos que indiscutivelmente se devem percorrer. Outros, naturalmente, são sugestões ou são recomendações e, em alguns aspectos, até são grandemente exigidas com uma maior força e determinação pela urgência que todos unanimemente compreenderam ser importante. Portanto, ao nível das propostas, não quer dizer que já estarão completamente definidas nestas que agora são apresentadas, porque outras hão de nascer da próxima sessão de outubro de 2024, mas em algumas delas, das propostas, já é possível perceber que há aspectos que efetivamente vão de certo aparecer como caminhos a percorrer. Agora, a concluir a introdução, gostava de dizer ainda o seguinte, lendo aqui do próprio texto. Nos próximos meses, as conferências episcopais e as estruturas hierárquicas das igrejas católicas orientais, servindo de elo de ligação entre as igrejas locais e a Secretaria-Geral do Sínodo, desempenharão um papel importante para o desenvolvimento da reflexão. Nós, naturalmente, estamos em sintonia também com a nossa Conferência Episcopal e com os nossos bispos. Aguardamos ainda que eles nos deem orientações sobre este trabalho que eventualmente possa ser pedido a alguns de nós, até dos que estamos aqui presentes, mas de qualquer modo isto não nos impede que todos bebamos deste espírito e que todos tenhamos o desejo de estar ao corrente, de estar informados, de conhecer e aprofundar este documento, mesmo que eventualmente ninguém nos venha a pedir contas. Nós é que podemos tomar a iniciativa de enviar à Conferência Episcopal, através das nossas dioceses, algumas recomendações que este nosso trabalho possa desenvolver ao longo destes meses. Portanto, a partir de convergências alcançadas, nós agora vamos nos concentrar nestas questões e nestas propostas mais relevantes e mais urgentes, até para também nos solidarizarmos com todas aquelas pessoas que participaram no Sínodo. A última expressão da introdução diz-nos que nós devemos transportar no nosso coração o desejo sustentado pela esperança de que o clima de escuta recíproca e o diálogo sincero que aqueles que participaram no Sínodo viveram nos dias de trabalho comum em Roma, irradie agora nas nossas comunidades, sobretudo através deste relatório, e possa ser um serviço que eles prestam à semente do reino de Deus, à boa semente do reino de Deus. Portanto, até aqui, digamos que é a introdução. E agora, já perfeitamente ao corrente daquilo que nos é proposto, nos vai ser proposto ao longo destas sessões, iniciamos na última parte do nosso trabalho com a leitura e a análise dos 3 pontos de cada capítulo. E na primeira parte, o primeiro que se intitula O Rosto da Igreja Sinodal, o primeiro capítulo intitula-se A Sinodalidade, Experiência e Compreensão. E de perceber que o que aqui nos aparece agora sobre convergências, sobre aquilo que ainda devem ser os nossos caminhos a fazer, ou seja, portanto, as questões a aprofundar e, por sua vez, as propostas, nós vamos ver que tudo isto é uma ajuda para que nós percebamos o caminho que ainda nos faz falta fazer para que a experiência da sinodalidade
seja verdadeiramente compreendida e assumida, e até por que não dizer assimilada por todos nós. Então, rapidamente, quais são as convergências sobre esta matéria da sinodalidade? A primeira coisa que se diz é que há testemunhos de práticas sinodais já no Novo Testamento e na Igreja das Origens. Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que não é uma invenção de agora, não é uma moda, não é qualquer coisa que alguém se lembrou agora, eventualmente com o Papa Francisco, de criar. Não, é uma experiência que foi vivida desde os inícios da época apostólica. Há referências no Novo Testamento e na Igreja das Origens, e o Concílio Vaticano II veio atualizá-las, e o Papa Francisco encorajou a Igreja a renová-las e a atuá-las, a pô-las em prática. Diz-se aqui sempre no documento que o Santo Povo de Deus descobriu, com este impulso do Papa Francisco, que um modo sinodal de rezar, escutar e falar, enraizado na palavra de Deus e no tecido de momentos de encontro na alegria e por vezes também no cansaço, conduz uma consciência mais profunda de sermos todos irmãos e irmãs em Cristo. Portanto, à maneira de uma conclusão, podemos dizer que se trata de uma acrescida consciência da nossa identidade de povo de Deus, fiel povo de Deus, de povo fiel de Deus. Todos nós temos essa noção. De facto, o Concílio Vaticano II ajudou-nos a perceber que somos uma identidade como povo de Deus a partir da qual devemos viver, e a sinodalidade é um caminho que a Igreja desde o princípio fez neste sentido. Uma outra convergência é esta: uma Igreja que vive a sinodalidade, que faz esta experiência, torna-se uma Igreja que tem consciência de ser casa e família de Deus. Digamos que os termos sinodalidade e sinodal estão associados precisamente a esta experiência de ser casa e família de Deus. Portanto, foi outro ponto claro assumido pelo grupo sinodal, aqueles que viveram o sínodo em outubro passado. Digamos que, a começar, e todos nós fomos sugestionados, digamos assim, impressionados por essas imagens, o próprio modo como o sínodo se realizou, não toda a gente voltada para uma presidência que tomava a palavra sistematicamente, mas espalhados à volta de mesas, como muitas vezes as nossas Eucaristias são celebradas à volta de um altar ou à volta de uma mesa que faz de altar. Assim também a experiência sinodal foi à maneira exatamente desta imagem da Eucaristia, fonte e cume da sinodalidade. Nós podemos dizer que onde a sinodalidade, o caminho juntos, a experiência sinodal juntos é mais evidente, é precisamente na Eucaristia, que tem no centro a palavra de Deus e que ao mesmo tempo faz de muitos fiéis um só povo no corpo de Cristo. Terceira grande expressão, digamos assim, peço desculpa, quarta grande expressão destas convergências é que, juntamente com as pessoas que lá estavam, estavam também irmãos e irmãs de povos que neste momento vivem as maiores dificuldades do ponto de vista da guerra, do martírio, da perseguição e da fome. Como que para dizer que a Igreja teve a preocupação de tornar presente no próprio sínodo pessoas que fossem expressão
desta experiência dura a que a Igreja, em muitos pontos, está a sofrer. Outra convergência é a esperança que frequentemente conduz à cura, à reconciliação e à recuperação da confiança entre os múltiplos dons que o Espírito derramou sobre a Igreja neste processo sinodal. Eu acho que se depreende daquilo que aqui nos é dito, que aquelas pessoas fizeram efetivamente uma grande experiência de vida. Creio que têm para contar ao longo de muito tempo e às suas comunidades o que foi a riqueza daquela experiência vivida durante o mês de outubro. Portanto, eles próprios tomaram consciência do valor, da importância e convergiram na necessidade de fazer uma experiência como esta. Por outro lado, também há aspectos que se aperceberam com alguma dimensão negativa, é que alguém presente ainda na experiência sinodal percebe que o termo ainda é desconhecido de muitos membros do povo de Deus. A sinodalidade é ainda expressão de um dinamismo que ainda não é vivido por todos de igual maneira. Portanto, sente-se a necessidade, e também se convergiu nisto, que é necessário ajudar todos aqueles que têm mais dificuldades em compreender o caminho sinodal, da necessidade que há de que ele exprima a tradição viva da Igreja e que não alimente nem desconfianças, nem medos, nem nada daquilo que possa travar o caminho sinodal. Outra convergência é aquela muito, de alguma maneira, alimentada pelo Papa Francisco, de que sinodalidade não é a mesma coisa que experiência de uma democracia representativa. Para que não haja confusões, o Papa acentuou e todos convergiram neste conceito. Porquê? Porque alguns receiam ver-se obrigados a mudar, outros receiam que não mude nada e que haja pouca coragem para mover-se ao ritmo da tradição viva. Portanto, para dizer o quê? Estamos longe, apesar de convergir, estamos longe ainda de ter feito todos com uma certa unanimidade esta experiência e este assumir da importância e da necessidade da sinodalidade. Portanto, de qualquer modo, sinodal e sinodalidade articula-se com comunhão, com missão e com participação, que eram as três grandes ações que exprimem o título deste sínodo. Portanto, sinodalidade como expressão de comunhão, missão e participação. Ainda uma outra convergência é esta. A sinodalidade pode ser entendida como os cristãos a caminhar com Cristo em direção ao reino, juntamente com toda a humanidade. Como para dizer, não é uma coisa estranha, não é uma coisa só para alguns, não é uma realidade que agora se inventou, sabe Deus com que origem. Não, pelo contrário. A sinodalidade deve ser a expressão do caminho normal, normalíssimo dos cristãos que caminham naturalmente em ordem, em direção a Cristo e ao Pai, em direção ao reino de Deus, e que o fazem não apenas por interesse próprio, mas juntamente com toda a humanidade. Até porque o reino é a ser divulgado e difundido a toda a humanidade. Okay. Aquilo que podemos dizer a concluir é a última das convergências, é que através da experiência e do encontro que foi feito
por estas pessoas que participaram no sínodo, todos sentem que cresceram juntos nesta consciência da necessidade de caminhar em sinodalidade. Digamos que duas convicções se podem apresentar no final de todas estas convergências. E agora cito na linha I das convergências o teor do texto que diz assim: a primeira convicção é que a experiência que partilhamos nestes anos que prepararam o Sínodo é autenticamente cristã. Não estamos a fazer uma experiência fora da fé e da tradição viva. Pelo contrário, a nossa experiência sinodal é uma experiência autenticamente cristã e deve ser acolhida com toda a sua riqueza e profundidade. Portanto, isto é uma convicção clara que sai deste sínodo. A segunda convicção é que é necessário esclarecer de forma mais cuidada os níveis de significado dos termos sinodal e sinodalidade nas várias culturas. E agora, aquilo que temos a seguir, quer em termos das questões a aprofundar, quer em termos das propostas, vai exatamente nesta linha. Acentuou-se muita necessidade de conhecer e aprofundar cada vez mais os conceitos de sinodal e de sinodalidade, até para que não haja dúvidas e para que também, de acordo com a diversidade das culturas, nós consigamos perceber que, afinal, o caminho que estamos a fazer é verdadeiramente um caminho eclesial. É o caminho que o Espírito Santo pede à Igreja neste momento e que Jesus Cristo nos aponta para chegarmos ao encontro com o Pai e para a vivência do Reino de Deus. Então, agora vamos apenas partilhar três alíneas que tratam três questões que são ainda importantes de aprofundar. E depois também vamos apresentar as 4 ou 5 propostas que já são de alguma maneira claras no sentido de prosseguir o nosso caminho sinodal. Então, já na linha daquilo que acabamos de dizer, nesta conclusão, digamos assim, das questões em que o sínodo convergiu, a aprofundar é esta questão: esclarecer o significado de sinodalidade aos seus vários níveis, desde o uso pastoral ao teológico e ao canónico. Nós sabemos que o teológico significa a dimensão doutrinal, o pastoral significa a dimensão de vivência e de atuação da Igreja, e o canónico é aquilo que depois, através do direito e da disciplina da Igreja, dá cobertura e, de alguma maneira, concretização aos outros dois aspectos, o teológico e o pastoral. Portanto, é uma questão que se sente necessidade de aprofundar, de maneira a que para todos seja claro o significado aos seus diversos níveis do conceito de sinodalidade. Portanto, digamos por outras palavras, esclarecer a relação entre sinodalidade e comunhão, assim como entre sinodalidade e colegialidade, porque são diferentes formas de experiência. A comunhão, por um lado, que é a comunhão de todos os membros da Igreja, a colegialidade, que é a comunhão entre os órgãos de governo, nomeadamente da hierarquia. Segunda questão a aprofundar é a necessidade de valorizar as diferenças na prática e na compreensão da sinodalidade. Ou seja, o Oriente cristão tem uma experiência e uma história de sinodalidade que perdura até aos dias de hoje. O Ocidente perdeu um bocadinho este
este estilo de vida, esta prática de atuação da Igreja, e, portanto, estabelecer e valorizar estas diferenças e aprender uns com os outros. Portanto, é um caminho que deve ser feito entre as tradições do Oriente cristão e a tradição latina do ambiente mais romano, digamos assim. E a última questão elencada neste capítulo, a aprofundar, tem que ver com o emergir das múltiplas expressões da vida sinodal. Ou seja, a que níveis é que a sinodalidade tem que ver com a vida da Igreja e com a experiência que a Igreja faz nos contextos culturais em que as pessoas estão habituadas a caminhar juntas e a constituir as suas comunidades. Portanto, a prática sinodal faz parte da resposta profética da Igreja, e nomeadamente a uma invasão que todos nós conhecemos, negativíssima, que é o individualismo. Portanto, o individualismo só se combate com um caminhar juntos. Mas há ainda um outro mal muito presente hoje na vida política e às vezes também que influencia a Igreja, que é o chamado populismo. Ora bem, a sinodalidade pode também prevenir estas tentações populistas. E outra coisa a que se refere ainda esta realidade que acabamos de evidenciar e que justifica este aprofundamento é a questão da globalização. Porque às vezes a globalização é uma tendência para homogeneizar e aplanar todas as coisas. Digamos, anular as diferenças e fazer tudo igual. Ora, a igualdade não é necessariamente esta homogeneidade de todas as diferenças. Pelo contrário, é saber viver com as diferenças sem as anular, mas respeitando-as e, de alguma maneira, sendo capazes de as compreender e de as acompanhar. Portanto, estas são as questões que o Sínodo considera que ainda é importante ir a fundo e aprofundar cada vez mais para podermos explicar ao povo de Deus todos estes conceitos. Não se esqueça que o capítulo que estamos a trabalhar, este primeiro, é exatamente sobre a sinodalidade. Então, enumero agora, mas mesmo em termos de enumeração, nós estamos a chegar às 22 horas, portanto estamos ainda bem dentro do nosso timing, mas de qualquer modo enumero aquelas que são as propostas. Não que necessariamente estas sejam já propostas que de certeza vão ter lugar depois no documento final, mas pelo menos nesta fase do sínodo aparecem como emergentes, emergem de toda a reflexão. Portanto, a coisa prioritária, e isto é muitíssimo interessante enquanto proposta, é que o número de pessoas envolvidas nos caminhos sinodais seja cada vez mais alargado. Portanto, é prioritário alargar o número de pessoas envolvidas no caminho solidário, sinodal. Portanto, já estão a ver que esta é uma proposta que nós já estamos a pôr em prática. Já estamos nós próprios a começar a aprofundar o relatório e a viver a procurar viver de maneira sinodal, portanto, estamos a dar prioridade a esta primeira proposta. Segunda proposta, desenvolver modalidades para um envolvimento, e aqui agora são os senhores padres e a hierarquia que têm que pôr a mão no peito. Reparem, proposta do Sínodo, desenvolver modalidades para um envolvimento mais ativo de diáconos, presbíteros e bispos no processo sinodal durante o próximo ano. É muito interessante que venha do Sínodo já esta recomendação àquelas pessoas que mais diretamente estão relacionadas
com o ministério ou com a hierarquia da Igreja. E agora, ainda dentro desta proposta, é mais uma consideração e uma necessidade justificada no âmbito da proposta, mas está sempre aqui nesta linha N, que é a seguinte: precisamos de compreender as razões da resistência à sinodalidade por parte de alguns destes membros do povo de Deus. Vamos ver o que é que leva a ter resistência a este caminho sinodal. O que é que nos faz caminhar sozinhos em vez de caminhar juntos, que é o mais importante. Terceira proposta, a necessidade de que a cultura sinodal se torne mais intergeracional. Ou seja, todas as idades sejam de alguma maneira envolvidas neste caminho. Olha, nós estamos a celebrar os reis, como se diz democraticamente e da tradição popular, e eu hoje, numa das homilias que fiz referência ou recordei ao facto de que os 3 reis magos eram um de idade mais avançada, outro de meia idade e outro mais jovem. Para dizer o quê? Que era uma equipa intergeracional. Ora bem, a sinodalidade também precisa de abranger todas as dimensões intergeracionais. Portanto, não ficam de parte os idosos, como não ficam os jovens, não são só os de meia idade, todas as gerações devem integrar o processo sinodal. Quarta proposta é a promoção ou promover em sede oportuna. Naturalmente compreendemos que isto tem que ser a grupos mais organizados pelo próprio sínodo e mais pequenos, mas promover o quê em sede oportuna? O trabalho teológico de aprofundamento dos termos e dos conceitos da noção e da prática da sinodalidade, para que antes da sessão da segunda sessão da Assembleia estes conceitos estejam suficientemente amadurecidos e esclarecidos. Aliás, diz-se que o trabalho já foi feito neste sentido, nós somos até daqueles que já fizemos também este trabalho de casa, porque estudámos o documento sobre a sinodalidade na vida e na missão da Igreja, aquele documento de 2018, vocês se recordam que trabalhámos este ano. Portanto, volta-se a fazer a proposta de que se continue a constituir comissões oportunas para aprofundar estas questões ao nível teológico sobre a sinodalidade. Só para quem não conhece, também recordar, vem aqui citado de 2014, um outro documento sobre o sensus fidei na vida da Igreja, o sentido da fé, o aprofundamento da fé, a consciência da fé na vida da Igreja. Ainda mais 2 propostas são as seguintes: esclarecimento análogo das implicações canónicas da perspectiva da sinodalidade. Vocês compreendem que se estamos a sugerir modificar disciplinas, introduzir novas normas no sentido de práticas, então é preciso também ter em conta que estas implicações canónicas de perspectiva de sinodalidade devem de alguma maneira também ser trabalhadas por uma comissão específica intercontinental de teólogos e de canonistas, em vista naturalmente também da segunda sessão da Assembleia. Última proposta, e é interessante, mas não deixa de ser referida, é que se sugere, de alguma maneira, a revisão, já está implícito no que acabei de dizer, se sugere a revisão do Código de Direito Canónico, aquele que está em vigor desde 1983 para a Igreja Latina, de rito latino,
e o Código dos Cânones das Igrejas Orientais, conhecido também por Código de Direito Canónico das Igrejas Orientais. Portanto, há dois códigos de direito canónico, um que se aplica no Ocidente, nas igrejas de rito latino, e outro que se aplica nas igrejas de ritos orientais, nas igrejas orientais. Não é que tenham grandes divergências um do outro, mas consoante as regras, os costumes e as legislações, naturalmente há algumas diferenças entre estes dois códigos. É compreensível que ao estudar a sinodalidade, que pode sugerir novas mudanças também na vida disciplinar da Igreja, aqui haja esta indicação para que se revejam os respectivos códigos, quer de um lado, quer do outro, da vida da Igreja, no Oriente e no Ocidente. E pronto, terminamos o primeiro capítulo, que se intitula, como vos disse atrás, sobre o sentir, a sinodalidade, experiência e compreensão. Analisamos as convergências, analisamos as necessidades de aprofundamento e agora, no final, aprofundamos aquilo que são as propostas já sugeridas e a dar indicações em ordem ao que pode vir a concretizar-se depois no documento final. Eu compreendo que é uma matéria para alguns nova, mas se queremos uma igreja sinodal, temos todos que nos habituar a conviver com estas coisas. Temos que aprofundar estes documentos, conhecê-los e contribuir também com a nossa experiência mais profunda ou menos profunda, não importa, mas para que todos tenhamos uma palavra a dizer sobre estas coisas. Portanto, o esquema será sempre este, como acabaram de ver. Portanto, as questões a aprofundar, as propostas depois das questões a aprofundar e a começar aquilo que são os pontos em comum ou de acordo, aquilo que é convergência na vida da Igreja e na vida de todas as diferentes posições e expressões culturais de que as igrejas particulares são feitas por todos nós. Compreendo que agora, se calhar, vocês gostarão de ir ler quer a introdução, quer esta primeira parte. Ainda bem que têm o documento, quando tiverem tempo, quando entenderem, podem ir lê-lo e compreender, e vamos poder fazer o seguinte: no início de cada sessão das próximas sessões que viermos a fazer, se houver dúvidas que queiram colocar, podem-nas colocar nas sessões. Se alguém tiver algum interesse em esclarecer algum aspecto especial, têm todos o meu e-mail, ou podem passar todos através do e-mail do Amândio, que manda para todos, sobretudo os membros da obra, o anúncio das sessões, usando de uma maneira ou de outra. Se quiserem fazer circular, o meu mail é muito simples, não tem dificuldade, até se fixa facilmente de memória, porque é P. Silvestre Marques. O P é a abreviatura de padre, mas é só a letra P, depois o meu nome e o meu apelido, Silvestre Marques, sem pontos nem traços, depois @gmail.com. Também é muito comum, muitos dos vossos e-mails, se calhar, depois da arroba, são gmail.com, e muitas vezes têm também os vossos nomes com algum ponto ou com algum traço. O meu não tem pontos nem traços, é psilvestremarques@gmail.com. Alguma coisa que queiram perguntar, queiram saber, queiram partilhar, que queiram sugerir, façam favor, estarei disponível para ajudar a nossa reflexão em comum.